Queridos, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a oração. Eu confesso que eu fiquei bastante relutante em compartilhar parte da minha experiência, da minha rotina, mas o Espírito Santo me tocou e pediu para que eu compartilhasse com vocês como é que eu construí em Deus uma caminhada de oração, uma caminhada de comunhão. Eu sempre pensei que a nossa vida de oração deve ser uma vida regada pela comunhão com o Espírito Santo. E não só dobrar os joelhos ali, fazer as petições e levantar. Então eu me lembro que quando mais jovem, eu sempre gostei muito de exercitar. Eu saía para caminhar e tinha vontade de conversar com Deus. Então eu colocava um fone de ouvido e conversava com o Senhor como se eu estivesse no telefone. Se vocês me encontrarem na rua com um fone de ouvido, possivelmente estarei orando, porque eu gosto muito dessa forma um pouco mais informal de conversar com Deus. E foram nesses lugares onde eu comecei a ter mais experiência com a presença do Espírito Santo. Eu queria pedir para você que é novo no canal, se inscrever desde já. Tem aí embaixo as notificações, um sininho onde você pode apertar todas e então receber as notificações quando as mensagens forem liberadas. E essas mensagens, ao curso que você dá um like, ao curso que você compartilha, que você registra esse momento, essas mensagens, o YouTube entende que essas mensagens são relevantes e entregam elas para mais pessoas. E eu também gosto muito de orar no meu quarto. Mas eu percebia que eu tinha muita necessidade de me movimentar. Eu acredito que cada um de nós temos uma personalidade. Então, eu sempre começava porque eu ainda tenho as mesmas práticas, porém, eu confesso para vocês que ao curso que a gente vai tendo a experiência da oração, o Senhor vai modificando, vai fortalecendo a gente por intermédio da oração. E nós começamos então a desenvolver novas formas de orar, oração intercessória, oração de batalha espiritual. Tudo isso nós estaremos falando aqui no canal, mas nesse exato momento eu quero me ater ao meu início, porque Deus é um Deus dos pequenos começos, e são nesses pequenos começos que Ele vai forjando em nós um caráter mais forte, mais resiliente, e nos dando a cada dia mais experiências marcantes com a sua presença, porque o que Deus quer é se revelar a nós através da oração. Então, eu percebia que quando eu estava de joelhos, eu sempre começo com a prostração, passava um tempo, eu tinha necessidade de me movimentar. Então, eu orava de um lado para o outro no meu quarto, com os braços estendidos e sempre com muito desejo de buscar a Deus de uma forma um pouco mais interativa. E às vezes eu cantava louvores, e às vezes eu voltava para a oração. E eu comecei a perceber os movimentos de Deus na nossa espontaneidade. Quanto mais espontâneos nós somos, mais ela se manifesta para nós. Então, ao curso que nós vamos nos exercitando na presença de Deus, Ele vai nos dando mais experiências com a sua presença. E lendo o livro de Daniel, eu comecei a ter um impacto na minha vida, isso há 10 anos atrás, onde o Senhor me dirigiu a fazer o meu primeiro jejum de Daniel. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas eu peço que vocês acompanhem a gente, que eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências que Deus me deu com o livro de Daniel. Mas hoje eu quero me ater somente à parte da oração. Eu me lembro que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração de um tempo para cá, modificando novamente a minha forma de perceber, de entender a oração. Ele começou a falar: Carol, preste atenção como Daniel orava de forma intencional. Daniel orava 3 vezes ao dia, de forma muito disciplinada, e ele tinha um foco na sua oração, que era o povo de Israel. Daniel foi chamado para ser um intercessor no nível das nações, e ele orava pela nação de Israel. O seu povo estava cativeiro e ele tinha no seu coração o desejo de ver o seu povo livre daquele cativeiro, de volta a Jerusalém. Então ele orava, tornado para Jerusalém, ele orava ali da janela do seu quarto 3 vezes ao dia. E foi aí em que o Espírito Santo começou a mexer algo dentro de mim. Ele começou a comunicar ao meu espírito que eu precisava ser um pouco mais intencional, porque existiam barreiras que só poderiam ser vencidas através de uma vida mais disciplinada pela oração. Então, eu comecei a
colocar um pouco mais de foco e perceber algumas áreas da minha vida que eram bloqueadas. Eu comecei a perceber na minha saúde algumas dificuldades. Eu comecei a perceber na minha vida em geral algumas áreas em que eu orava, mas aquilo não acontecia. Eu orava, mas quando eu via, eu estava no mesmo lugar. E o Espírito Santo começou a me mostrar algo pelo livro de Daniel. E mais adiante, no capítulo 10 de Daniel, Daniel se propõe a fazer um jejum de 21 dias se abstendo de alimentos e buscando a Deus em oração para saber o futuro da sua nação. Ele era um intercessor do povo de Israel. E Daniel, então, buscou a Deus durante este tempo, se consagrou ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo apareceu a Daniel de uma forma muito extraordinária. E quando o anjo apareceu a Daniel, ele disse: filho, você é muito amado. E desde o momento que você se propôs a se humilhar na presença de Deus, as suas orações foram ouvidas. Porém eu, o anjo, fui interditado pelo príncipe da Pérsia. Então, eu não pude vir entregar a sua resposta. E eu comecei a pensar comigo: uau, quando eu começo a orar diante do Senhor, existe uma batalha travada no mundo espiritual que se dá num plano que ainda não se materializou no físico, impedindo a minha oração de ser escutada pelo Senhor. Nós percebemos que ali, quando o anjo está falando do príncipe da Pérsia, ele está falando das regiões celestiais, porque ele era um anjo, ele não lutava com o príncipe terreno, era um príncipe espiritual, era uma dificuldade no mundo do espírito para que Daniel conseguisse ter o acesso que ele precisava às revelações que o Senhor queria dar para ele. Então ele perseverou em oração e o anjo fala ali naquele momento que Miguel, um arcanjo de maior poder, que era o guardião de Israel espiritualmente falando, ele veio ajudar o anjo, tudo indica que era o anjo Gabriel, naquele momento de batalha. Ou seja, Daniel estava orando ao Senhor aqui na terra, no mundo físico, e uma batalha espiritual se deu nos ares para impossibilitar, para dificultar, para impedir Daniel de receber aquela bênção, aquela súplica, aquela revelação que ele precisava para os tempos vindouros. Mas Daniel perseverou os 21 dias, os dias que foram propostos diante de Deus, ele perseverou. Queridos, tem uma resposta de Deus para o meu e para o seu coração. A perseverança na oração, a disciplina nos leva a vencer e a triunfar em causas que nós já demos por vencida. Causas que muitas vezes estão interditadas nas regiões celestiais e nós pensamos muitas vezes que nós já tentamos tudo e não vai dar certo, não é um propósito de Deus. Queridos, às vezes não é um propósito de Deus. O Espírito Santo, ele testifica em nossos corações. Ele fala conosco, nós temos o poder pelo Espírito Santo de ouvir a voz pela palavra de Deus, através da súplica, o Espírito Santo se comunica a nós. Mas existem coisas no mundo espiritual que é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a sua família frutifique. É da vontade de Deus que seu filho se converta. É da vontade de Deus estruturar o seu lar. É da vontade de Deus liberar curas, restauração sobre a sua vida. É da vontade de Deus que você seja bem-sucedido nos teus planos. Mas existe uma batalha no mundo espiritual e nós precisamos nos posicionar por intermédio da súplica, da oração diante de Deus. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus, ele intercede por nós diante do Pai. Meus queridos, nós vamos orar agora. Deixa aqui abaixo o seu pedido de oração. Deixa aqui um testemunho de como Deus se manifestou na sua vida através da oração, porque eu sei que vai edificar muitas vidas. Então vamos orar ao Senhor e pedir que as suas mãos bondosas estejam sobre nós nesse momento. Amém? Senhor, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus que fortalece a cada dia os nossos corações. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é luz para o nosso caminho. E o Senhor é aquele que traz luz para a escuridão dos nossos dias. Eu oro agora, Senhor, para que toda força contrária, toda oposição, todo impedimento, Senhor, de alcançarmos do Senhor as respostas das nossas orações sejam repreendidos em nome de Jesus. Toda escuridão, toda contrariedade,
toda enfermidade, todo laço de morte, Senhor, nós repreendemos. Nós oramos diante do Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, derrame sobre a terra do nosso coração, Senhor, força para buscarmos a sua presença. Nós oramos, Espírito Santo, para que o teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, Espírito Santo, convencer os nossos corações de que precisamos nos posicionar diante do Senhor. Não há causa que seja tão impossível para o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem poderá nos paralisar, Senhor? Ah, Espírito Santo, o Senhor é um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que deseja, Senhor, se comunicar conosco, que deseja, Senhor, se revelar para cada um de nós. Portanto, eu oro, Senhor, que nas atmosferas espirituais neste momento, o Senhor libere sobre nós espírito de fortaleza, espírito de coragem, em nome de Jesus, para vencermos todas as adversidades, Senhor, que vier no nosso caminho. Que nós consigamos, Senhor, perseverar pela força do teu poder. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, perseverar, Senhor, na oração. Que nós possamos ter experiências mais profundas contigo. Que neste ano de 2025, o Senhor possa, Senhor, tocar os nossos corações e mudar as direções das nossas vidas. Que neste ano de 2025, o Senhor possa dirigir as nossas vidas, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Que o Senhor possa tocar a nossa mente e o nosso coração. E que em nome de Jesus não haja impedimentos sobre aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de comunhão na sua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada ao nosso coração. Nós, Senhor, te agradecemos pela alegria da salvação. Te agradecemos, Senhor, porque temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Te agradecemos, Senhor, porque somos lavados pelo sangue da cruz. Te agradecemos porque temos o Espírito Santo como intercessor entre nós e o Senhor. E Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convença nesse momento de que precisamos melhorar, Senhor, na Tua presença. Os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor. Sem a Sua presença, nós não conseguiremos resistir a este tempo. Os tempos são tempos de fim. Espírito Santo, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, Senhor, para interceder. Em nome de Jesus, que diante do Senhor possamos não interceder somente, Senhor, pelas nossas causas, pelos nossos sonhos, mas que possamos também, Senhor, nos levantar para interceder pelas nações da terra, interceder, Senhor, para que o Seu Espírito possa passear e para que os Teus anjos possam triunfar, Senhor, nas batalhas espirituais. Levanta o Teu povo, Senhor, levanta um povo forte e poderoso neste tempo. Oh, Espírito Santo, levanta as famílias, essas famílias que estão em ruínas, essas famílias que estão destruídas, estes homens e mulheres de Deus, Senhor, escolhidos do Senhor, que estão prostrados. Oh, Espírito Santo, oh, levanta agora, Senhor, este homem e esta mulher de Deus, que ao longo do tempo, Senhor, foram sendo cauterizados pelas dificuldades da vida e como guerreiros do Senhor, perderam as suas forças. A Bíblia diz, levanta-se Deus, em Salmo 68, levanta-se Deus e sejam destruídos os teus inimigos. A sua palavra diz que os seus inimigos, eles fogem diante da sua presença, tal como fumaça. Esse é o teu salmo, essa é a tua palavra. Espírito Santo, levanta os teus ungidos que estão prostrados. Espírito Santo, visita eles neste momento. Oh, Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença aqui neste lugar. Espírito Santo, obrigada pela manifestação da tua presença. Obrigada por ter enviado o seu Filho Jesus e nos dar livre acesso ao Santo dos Santos, aonde existe agora uma causa impossível, aonde existe agora um luto, aonde existe agora forças espirituais contrárias. Eu peço agora que no nome de Jesus sejam repreendidos os teus inimigos e fujam diante da tua presença aqueles que te aborrecem. Espírito Santo, oh, levanta-se Deus neste momento nas nossas causas, levanta-se Deus nas nossas famílias,
Levanta-se, Deus, no nosso futuro. Levanta-se, Deus, nos teus propósitos para cada um de nós. E que eles sejam, Senhor, estabelecidos na terra, assim como já foi estabelecido no céu. Que todos os teus propósitos, que todos os desejos do seu coração para nós, possa vir sobre nós, Senhor, com força bruta, Senhor. Ó Espírito Santo, ativa os nossos corações. Dirige-nos, Senhor, segundo as motivações do teu coração. Que possamos andar num trilho de vitória. Que possamos, Senhor, diante de ti, render as nossas vidas e nos comprometermos, Senhor, com uma disciplina. Nos comprometermos, Senhor, em se prostrar. Se comprometermos, Senhor, em nos humilharmos na sua presença. Espírito Santo, o Senhor tem vitória. Espírito Santo, o Senhor tem triunfo. Espírito Santo, há novidades de vida para nós, os seus filhos. Há, Espírito Santo, novidade de vida para as terras secas. Há, Senhor, há novidades de vida para cada um dos seus filhos que se posicionarem neste momento. Por isso eu oro e eu te agradeço pela sua santa presença que desceu aqui com fogo no meu coração, aquecendo, Senhor, o meu espírito e trazendo uma nova expectativa de vida. E que neste ano de 2025, Senhor, nós possamos consagrar este ano ao Senhor. A sua palavra diz: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. A sua palavra também nos diz que devemos consagrar a ti todas as coisas. Consagramos ao Senhor este ano. Consagramos ao Senhor as nossas vidas. E pedimos, Senhor, que do alto sejamos revestidos de poder para triunfar. E como filhos e co-herdeiros contigo, acessarmos todas as bênçãos que já estão nas regiões celestiais, nos esperando, Senhor. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos pela tua bendita esperança. Nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos porque mais vale um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar. Te agradecemos porque o Senhor visita os filhos dos homens, porque somos falhos, mas o Senhor é tão bondoso, é tão maravilhoso. Então eu te agradeço e te entrego aqui as minhas preces, te entrego aqui junto com muitas outras pessoas esta petição diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale aos corações e te agradecendo pela sua presença manifesta em nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Aleluia. A presença de Deus foi tão linda aqui nesse momento. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele nos fortalece com a sua presença. Eu agradeço você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo e que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre o seu coração neste dia, para a glória de Deus. Amém.